Meus irmãos, a paz do Senhor, lendo aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, pude observar aqui algumas instruções que se aplicam perfeitamente a todos nós que somos obreiros, servos de Deus. Na introdução desta carta, ou na sua saudação, Paulo faz uma defesa do seu apostolado, fazendo aqui uma pequena introdução. Ele diz que esse ministério apostólico não foi pela vontade dos homens, mas sim pela própria vontade de Deus, através da promessa da vida que está em Cristo Jesus. Fazendo essa analogia que Paulo faz acerca do seu ministério apostólico, compreendemos também que o nosso ministério ele não parte da vontade humana, mas sim da vontade de Deus através da promessa que nós recebemos em Cristo. Aqui já aplicamos o primeiro ensino de Paulo para as nossas vidas. Todo obreiro ele precisa ter a convicção que o seu chamado, que o seu ministério não é segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus, através da promessa de vida que está em Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo aqui fala nessa introdução é acerca da consideração que ele tinha por Timóteo, um grande e um excelente obreiro que desenvolveu o seu ministério debaixo da mão do Todo-Poderoso. Ele diz: Timóteo, meu amado filho, uma das coisas que todo obreiro tem que ter é amor em ensinar outros que estão aprendendo através da execução das nossas funções. Todo obreiro precisa ter esse amor, esse cuidado, esse carinho em relação a um novo integrante, a um novo obreiro no ministério, alguém que está dando seus primeiros passos. Então esse amor tem que ser um amor de pai para filho, como era o de Paulo para Timóteo. Ele deseja a Timóteo 3 coisas que são fundamentais para o exercício do ministério. Ele deseja graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele faz aqui uma glorificação, ele traz uma glorificação a Deus, reconhecendo Ele como Pai, e faz uma referência a Jesus como seu Senhor. Nós temos que ter Deus como nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos aconchega nos momentos de dificuldades, que nos acolhe, que nos ama, mas também reconhecer Cristo como nosso Senhor, ou seja, aquele que comanda a nossa vida. E da parte do Senhor, vem essas 3 coisas que precisamos para desenvolver bem o nosso ministério. A graça, que é o favor imerecido, a gente não merecia o favor de Deus, mas Deus nos concedeu através da sua graça. A misericórdia, que é o ato de Deus se compadecer de nós. E a paz, que é o shalom, a plenitude das maravilhas de Deus no sentido de aconchego, edificação, libertação e uma série de coisas. Essa paz não é proveniente da ausência das guerras ou dos conflitos, mas é a presença de Deus conosco, é a mão do Senhor trabalhando em nosso favor e uma série de outras aplicações que essa palavra traz na sua ramificação. Então essas 3 coisas são fundamentais: a graça, a misericórdia e a paz do Senhor sobre a vida de todo obreiro. E Paulo diz que dava graças a Deus, que desde os seus antepassados ele servia o Senhor com uma consciência pura. Ou seja, o exercício do ministério tem que ser através de uma consciência pura, em realizar a obra de Deus, em fazer a obra do Senhor com alegria, sabendo que é do Senhor que vem a nossa recompensa. Então, ele também diz que não cessava de fazer menção nas orações que ele fazia, seja elas à noite ou durante o dia, mas ele fazia menção do nome de Timóteo, ou apresentava Timóteo ao Senhor sempre que estava orando. Outra lição que Paulo nos dá: sempre devemos orar uns pelos outros, principalmente por aqueles que estão desenvolvendo a mesma função que a nossa, está no mesmo trabalho que o nosso, está enfrentando o mesmo desafio que o nosso. Desenvolver o ministério não é fácil, porém é necessário haver companheirismo, principalmente intercessão nas orações pelos nossos irmãos. E ele diz uma coisa muito interessante aqui, que ele lembrava
né, das lágrimas de Timóteo. Paulo aqui ele esclarece muito bem que o ministério é árduo. O ministério não é só flores. Tem suas dificuldades, tem seus desafios, tem suas barreiras. E às vezes o obreiro chora por causa das adversidades que ele enfrenta, por causa das oposições, dos empecilhos, das barreiras, sejam elas em que área for da vida. Por causa do ministério, nós sofremos. Eu sei que você que está ouvindo essa reflexão, muitas vezes já pensou em desistir, já pensou em parar do seu ministério e muitas vezes já derramou lágrimas por causa dele. Mas o Senhor está sempre levantando alguém que se lembra dessas lágrimas que você derrama e intercede por você. Então, continue levando a preciosa semente, ainda que seja com lágrimas, mas você voltará alegre, carregando os seus molhos nos ombros, que nem diz o salmista. Então, Paulo, ele, além de fazer menção dessas lágrimas, ele demonstra o seu desejo particular, o seu desejo pessoal, que era em ver Timóteo. Ele diz: desejo muito ver-te, para me encher de alegria. Como é bom a gente rever pessoas que alegram a nossa alma. Então, Paulo está nos dando aqui uma lição que é importante a gente rever pessoas que comungam a mesma fé que a nossa, que anda pelo mesmo caminho que andamos, tem os mesmos ideais, tem a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo pensamento. E uma das coisas que Timóteo me ensina é que eu devo ser essa pessoa que proporciona alegria quando alguém me vê, né, ou me revê. Então, quando a gente é visto por alguém ou se encontra com alguém, devemos ser essa pessoa que proporciona alegria para os outros. Então, seja esse obreiro que alegra o coração de alguém que se encontra com você. Seja esse obreiro que proporcione alegria para as pessoas. E ele diz uma coisa muito importante sobre Timóteo, que Timóteo não tinha uma fé fingida. Outra coisa que nós não podemos ter é a fé fingida, mas sim é uma fé pura, uma fé que é considerada alicerçada no verdadeiro evangelho, o qual foi pregado para ele pela sua avó, Loide, e pela sua mãe, Eunice. Ambas tiveram o trabalho e o cuidado de instruir Timóteo no caminho da verdade. Outra coisa que devemos nos preocupar, tanto com os nossos filhos biológicos, como também com os nossos filhos espirituais, filhos na fé, é de levar a eles o pleno conhecimento da verdade. Então, que essa pequena reflexão sirva aí de motivação para você que é obreiro, continuar firme, desenvolvendo o seu ministério, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e a paz do Senhor.